Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Mais uma vez eu estou aqui na escola gravando esta aula, então talvez o som não esteja muito bom, mas eu acho que dá para entender, tá? Nós vamos estudar agora as características do gênero notícia, certo? Então aqui é a notícia que nós vamos estudar, o título: Stan Lee, mestre dos quadrinhos, morre aos 95 anos. Aqui o subtítulo, né? A informação foi divulgada pela sua filha ao site TMZ. André Cáceres é o jornalista que escreveu esta notícia para, o jornal O Estado de São Paulo, certo? Só que aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo, aqui, ó, nós percebemos que essa notícia ela saiu no jornal online, tá? Então tá aqui, o suporte. O que é o suporte? É o lugar que saiu esta notícia. Então esta notícia ela foi lançada pelo jornal O Estado de São Paulo, certo? No site. Então vamos ler a notícia. A notícia é de 12 de novembro de 2018, certo? Vou ler com vocês. O escritor, editor e executivo da indústria de histórias em quadrinhos americano Stan Lee morreu nesta segunda-feira, 12, aos 95 anos. A informação foi divulgada pela sua filha ao site TMZ. Ele chegou a ser levado ao hospital Cedars-Sinai, onde morreu. Nova-iorquino da Gema, nascido em Stanley Martin Lieber em 1922, ele foi um dos mais importantes nomes dos quadrinhos por décadas, mas não foi exatamente um quadrinista. Suas principais obras vieram com a renovação dos quadrinhos nos anos 1950 e 1960, justamente quando Stan Lee estava pensando em mudar de carreira e sua esposa sugeriu que ele contasse as histórias que queria, independentemente de serem adequadas ou não às fórmulas de super-heróis. Esse conselho coincidiu com a intenção da Marvel de renovar seu rol de personagens. Então aqui é uma informação importante. Ele escreveu histórias para a Marvel. Olha só os personagens que fizeram parte, da sua criatividade, da sua invenção. Olha só como... E a partir daí vieram os Vingadores originais, o Doutor Estranho, o Quarteto, os X-Men, Então ele que foi o precursor, dos X-Men, entre muitos outros heróis exaltados hoje no cinema. Com a ajuda de Steve Ditko, com quem imaginou o Homem-Aranha, então ele ajudou na participação, ele participou da criação do Homem-Aranha, e Jack Kirby, parceiro na criação de Hulk, Thor e Homem de Ferro. Olha quantos personagens esse escritor aqui, participou da criação. Personagens que vocês, alunos, devem ter assistido no cinema, em desenhos, Então aqui, Stan Lee deu início à ideia de um universo compartilhado para as histórias dos heróis da Marvel, no início da década de 1960, o que culminou em diversas sagas que envolviam heróis diferentes e serviu de base para o universo cinemático em que habitam os filmes da empresa. Então vamos lá para os exercícios. 15. Qual é o fato que deu origem a essa notícia? Qual é o fato principal dessa notícia? O que deu origem a essa notícia? Uma dica. No título você já vai encontrar a resposta. Certo? 16. Além das informações que esclarecem o fato central, certo? Que é que você respondeu aqui na 15, que é a informação principal, o que deu origem à notícia. Uma notícia pode apresentar outros detalhes a ele relacionados. Que outras informações são dadas nessa notícia? Quais outras informações que nós temos aqui?
além do fato principal, certo? Ó, nós temos aqui o lugar que ele nasceu, nós temos aqui, né, que a esposa ajudou ele com uma ideia, só vocês lerem aqui, que sugeriu que ele contasse as histórias, né? Nós temos aqui alguns personagens importantes da Marvel que ele ajudou na criação. Então tudo isso são fatos secundários que vocês podem colocar aqui na resposta da 16, certo? 17. Em qual suporte essa notícia foi publicada, né? Então ela foi publicada pela internet, né? E quem publicou foi o jornal O Estado de São Paulo, certo? Então o suporte é um portal de notícias da internet, certo? Pertencente ao jornal O Estado de São Paulo. Suporte é o lugar que a notícia está, ó. 18. Qual a relevância dessa notícia para a sociedade? Bom, por que essa notícia é relevante? Porque Stan Lee era uma pessoa muito conhecida, certo? No meio em que ele vivia. Ele era mais conhecido nos Estados Unidos, mas ele também era conhecido aqui no Brasil. Então, qual a relevância dessa notícia para a sociedade? Por ele ser uma pessoa muito conhecida, essa notícia passa a ser importante. Se fosse sobre mim, não ia sair uma notícia se eu morresse no jornal O Estado de São Paulo. Porque eu não sou uma pessoa importante, socialmente, digamos, conhecida. Eu sou importante para minhas famílias, talvez eu seja importante para vocês, alguns alunos, que talvez sintam minha falta, né, meus colegas de trabalho, mas não sou uma pessoa famosa, conhecida. Então não tem uma relevância, certo? 19. O fato gerador dessa notícia pode ter originado outras notícias publicadas por outros veículos de informação? Explique sua resposta. Bom, essa notícia aqui saiu no site O Estado de São Paulo. Ela poderia ter saído em outros veículos? Sim. Por ser uma pessoa conhecida, essa notícia poderia ter saído no rádio, poderia ter saído no Jornal Nacional, em outro jornal, numa revista, certo? 20. Antes da leitura da notícia, é possível ao leitor inteirar-se do fato que a gerou? Justifique. Sim, porque se nós lermos apenas o título, nós já sabemos qual vai ser o assunto da notícia. Então, antes de nós lermos toda a notícia, pelo título, nós já sabemos o assunto. Tá aqui, né? 21. Você percebeu que as letras usadas na escrita do título da notícia são maiores e mais grossas do que as usadas no restante do texto? Em sua opinião, por que há essa diferença? Certo? Bom, o título ele está escrito com letras maiores e mais grossas para chamar atenção, para dar destaque, né, à notícia. Certo? Porque, como eu disse, através da leitura do título, o leitor pode ter o interesse de ler a notícia. Ó, esses quadrinhos aqui do lado, vocês vão ler em casa, tá? Eles são muito importantes. Releia o título da notícia. Então, ó, Stan Lee, mestre dos quadrinhos, morre aos 95 anos, certo? Destaque a forma verbal do título lido. Bom, aqui a gente vai olhar o verbo morre, certo? Em que tempo que está? Ele está no presente, certo? Qual pode ser o efeito pretendido por essa escolha? Ó, não é uma coisa que já aconteceu? O Stan Lee, ele já morreu. Então por que o verbo aqui está no presente? Por quê? É a resposta. Qual o efeito pretendido com essa escolha? Porque a notícia, ela tem que ser atual. E se nós deixarmos o verbo no presente, dá uma característica de atualidade para a notícia, certo?
Por isso que não está escrito, Stan Lee, mestre dos quadrinhos, morreu aos 95 anos. Então isso é uma característica do gênero notícia. No título, sempre deixar o verbo no tempo presente para indicar a atualidade, mesmo que seja algo que já aconteceu. E a 23, considerando as características apresentadas, que título poderia ser dado a uma notícia que veiculasse as seguintes informações? Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 informações. Vocês, o que vocês vão fazer aqui na 23? A 23 é pessoal, usem a criatividade. Vocês vão inventar um título que daria certo com essa notícia. Lembrando que já no título, o leitor já tem que saber qual o assunto principal da notícia, tá? Então aqui vocês vão inventar um título que daria certo com esses acontecimentos aqui que poderiam ser uma notícia, certo? Lead, ó. Em algumas notícias, o parágrafo inicial, que é o primeiro parágrafo, responde às seguintes questões sobre o assunto noticiado: quem, o que, quando, onde, como e por quê. Então aqui, ó, tá vendo esse primeiro parágrafo aqui? Este primeiro parágrafo é o lead, que vai responder aquelas perguntas. Então aqui, vamos fazer juntos, ó. Então releia o primeiro parágrafo do texto e preencha o quadro a seguir com as informações retiradas do lead, certo? Então aqui, ó, na número 24. Quem? Essa notícia está falando sobre quem? Então vai ser Stan Lee. O que está falando sobre ele? Morreu aos 95 anos. Quando? Na segunda-feira, 12 de novembro de 2018. Onde? No hospital Cedars-Sinai. Então vocês vão perceber, ó. Aqui vocês vão achar as informações da notícia, certo? Do lead. Então essa daqui é a última página, certo? O vídeo hoje ficou um pouquinho longo, né? Porque eu li, né, a notícia com vocês. Eu praticamente respondi junto com vocês. Vocês podem ir voltando o vídeo para rever a minha explicação, tá? Então é isso, galerinha. Se cuidem e até mais.